Você está no Entre Estudos e Psicologia, um espaço de apoio aos estudos em psicologia, com explicações claras, exemplos práticos e reflexão acadêmica. Na aula de hoje, Thelma e Miriam vão estudar habilidades sociais, competência social e treinamento de habilidades sociais na perspectiva da análise do comportamento. Oi, gente! É muito bom começar mais essa sessão de estudos com vocês. Hoje o nosso foco vai ser olhar para essas interações humanas, sabe? Mas usando aquela lente super rigorosa e, ao mesmo tempo, acolhedora da análise do comportamento. E a nossa rota de estudos hoje passa pela definição de habilidades sociais, a diferença-chave entre habilidade e competência, as dimensões delas, os 3 níveis de seleção, as classes de habilidades e, claro, o treinamento na prática clínica. Bora lá? Então vamos para a primeira parte, a definição de habilidades sociais. Afinal de contas, o que é isso na prática? Para a gente começar com uma base sólida, do que a gente está falando exatamente? Bom, de forma bem direta, habilidades sociais são as nossas ações do dia a dia ali, durante as interações com os outros. Isso vai desde uma coisa super simples, tipo dar um bom dia para alguém, até coisas bem complexas, sabe? Como recusar um pedido abusivo sem ser ofensivo, conseguir fazer uma crítica construtiva ou até mesmo defender os seus direitos lá no ambiente de trabalho. Exatamente isso. E o grande ponto de virada aqui é a forma como a gente enxerga tudo isso. A gente não pode avaliar uma habilidade olhando só para a topografia, ou seja, só para a carinha do comportamento, a aparência dele. Pensa só, um sorriso pode ser de uma alegria genuína, né? Mas também pode ser puro deboche. Então, a gente precisa da análise funcional. A gente tem que observar aquelas relações entre o que vem antes, a resposta que a pessoa emite e as consequências que isso gera. É literalmente a contingência inteira que importa pra gente. Entrando na nossa parte 2, habilidade versus competência social. Vamos entender bem essa diferença conceitual. Sabe, essa visão funcional acaba levando a gente para uma das confusões mais clássicas da área. As habilidades sociais, elas formam o seu repertório. É como se fosse a sua caixa de ferramentas. Já a competência social é a avaliação de como você usa essas ferramentas, a efetividade delas numa situação ali no concreto. Então, ter a ferramenta é necessário, com certeza, mas não é suficiente. Você precisa saber exatamente qual ferramenta usar e no momento certo. E para a gente avaliar se um desempenho foi realmente competente, a gente usa 5 critérios super práticos. Primeiro, o comportamento alcançou o objetivo da interação? Ele obteve a aprovação social? E olha, isso aqui é importantíssimo. Conseguiu manter ou até melhorar a relação com a outra pessoa? Além de tudo isso, a gente sempre busca aquele equilíbrio nas trocas sociais, sabe? O famoso ganha-ganha, respeitando sempre e invariavelmente os direitos humanos da outra pessoa. E isso nos leva à parte 3, as dimensões da competência social, que são a instrumental e a ético-moral. Pensem naqueles 5 critérios que eu acabei de falar como um termômetro. Eles ajudam a organizar a competência em 2 dimensões principais. A primeira é a dimensão instrumental. Basicamente, são aquelas consequências imediatas, sabe? É conseguir exatamente aquilo que você pediu na hora. Já a segunda é a dimensão ético-moral, que é bem mais profunda. Ela vai avaliar as consequências de médio e longo prazo, ou seja, como fica a qualidade da relação depois, a reciprocidade e o respeito genuíno pelo outro. E aqui eu quero trazer uma reflexão crucial para a gente. Comportamentos agressivos ou coercitivos podem ser considerados socialmente competentes? Olha, se a gente pensar só pela dimensão instrumental, uma pessoa agressiva pode sim, através do medo, conseguir o que ela quer ali na hora. Mas esses comportamentos falham miseravelmente na dimensão ético-moral. Eles machucam o outro, prejudicam e acabam destruindo a relação a longo prazo. Ou seja, no fim das contas, não são nem um pouco competentes. Perfeito, Thelma. E tem mais, viu? A verdadeira competência exige que exista uma coerência real entre o que a gente diz, o que a gente sente e o que a gente faz. Imagina só fazer um elogio para alguém sem ser nada genuíno ou dizer aquele sim sofrido quando você queria muito dizer não. Essa discrepância não só detona a nossa efetividade social, mas muitas vezes é a raiz de muito sofrimento que a gente vê lá na prática clínica. Seguindo em frente, parte 4, os 3 níveis de seleção. Vamos entender a origem desse nosso repertório. Bom, agora que a gente já sacou o que é competência na prática, a gente precisa dar um passinho para trás e se perguntar: de onde vêm as nossas habilidades sociais? Porque na análise do comportamento a gente entende que não nascemos com uma cartilha pronta debaixo do braço, mas a gente também não é uma folha em branco, né? Nós somos, na verdade, o produto de uma história super longa de variação e de seleção.
E é legal lembrar que essa seleção acontece em 3 níveis, tá? O primeiro é o filogenético, que deu pra gente as características da nossa espécie, tipo a nossa linguagem e a nossa expressividade facial. Exato. Aí entra o segundo, que é o nível ontogenético. Essa é a sua história de vida única. A gente vai aprendendo por reforçamento, por modelagem e até imitando as pessoas que estão à nossa volta. E para fechar essa tríade, temos o nível cultural. São justamente as práticas do grupo em que a gente vive que vão ditar e selecionar quais padrões de comportamento são aceitos ou não ali dentro. E nossa, isso é fascinante, porque isso revela a grande regra de ouro das habilidades sociais, o caráter situacional cultural. Gente, o que é supervalorizado e visto como hipercompetente em uma cultura ou num contexto específico pode ser totalmente punido e rejeitado em outro. Simplesmente não existe uma receita universal. É por isso que entender o contexto é literalmente tudo na nossa área. Vamos então para a parte 5, classes de habilidades sociais. Vamos dar uma olhada no nosso repertório. Já que a gente sabe que o contexto é quem manda nas regras, a gente costuma categorizar esse repertório gigante de uma forma mais didática. Então a gente tem as habilidades de comunicação, que a gente usa para manter uma conversa, a civilidade, que são aquelas regrinhas básicas de polidez, a assertividade, que é super importante para conseguir expressar opiniões de uma forma firme e respeitosa, a empatia, para tentar compreender o lado do outro, as habilidades de trabalho, para conviver bem em equipe, e, claro, a expressão de sentimentos positivos, que é absolutamente fundamental para a gente construir e manter as nossas amizades. E chegamos na nossa parte 6, treinamento e prática clínica. Como é que fica tudo isso nas aplicações práticas? Aí vem a pergunta, como é que a gente aplica tudo isso com o paciente lá na clínica? A nossa principal ferramenta é o chamado treinamento de habilidades sociais, o famoso THS. Basicamente, é um conjunto bem estruturado de procedimentos clínicos e educacionais. O objetivo é exatamente esse, ajudar no desenvolvimento de repertórios que sejam socialmente competentes, seja num atendimento clínico individual ou até num trabalho com grupos. E, gente, vale fazer um alerta super importante aqui, tá? THS não é a padronização mecânica de jeito nenhum. A palavra treinamento às vezes assusta um pouquinho, né? Mas a ideia não é de forma alguma transformar o paciente num robozinho social programado. Muito pelo contrário, o nosso objetivo real é promover autoconhecimento, é ajudar esse paciente a se automonitorar e deixá-lo muito mais sensível para fazer um autogerenciamento ético das próprias relações dele. Falou tudo! Na clínica analítico-comportamental, a gente não é um bando de aplicadores de manuais. Qualquer técnica dentro do TSX precisa vir de uma análise funcional ideográfica, sabe? Ou seja, feita sob medida, única para aquele caso específico. Eu acho fascinante pensar que todo uso de uma técnica é sim uma intervenção, mas nem toda intervenção precisa ser uma técnica engessada, daquelas de passo a passo. O foco principal sempre vai ser a contingência. Então, já caminhando para a nossa síntese de hoje, a gente vê que as habilidades sociais estão muito longe de serem só boas maneiras vazias. Elas são repertórios complexos, que a gente aprende e que são avaliados funcionalmente pelo impacto que causam na gente mesmo, no outro e no grupo social inteiro. Exatamente. E para fechar, eu quero deixar uma provocação para você pensar aí. Olhando agora para as suas próprias interações diárias com a família, no trabalho, quais habilidades do seu repertório você acha que estão precisando de uma nova análise funcional? Se este conteúdo ajudou nos seus estudos, inscreva-se no canal Entre Estudos e Psicologia, deixe seu like e acompanhe os próximos vídeos.